algo de mágico e inesquecível em um teatro lotado, em uma apresentação artística, a expectativa no ar, as vozes que ecoam nas paredes, o brilho nos olhos de quem está prestes a subir ao palco e de quem se prepara para assistir. Pará de Minas sempre foi uma cidade onde a cultura não apenas existia, mas florescia. Aqui, cada apresentação era uma celebração da arte, um encontro entre artista e público, que vai além do entretenimento puro e simples. Essa conquista, né, do artista, ela é, vamos dizer assim, ela não para. A gente tem que estar buscando todos os dias, né? A gente tem que estar aí batalhando. Então, a cidade, né? Os artistas da cidade já vêm aí há muitos anos nessa batalha, né? Para conquistar o público, para atrair o público. Esse teatro, né? Foi construído em 2012, o que fez com que a gente tivesse mais contato com o público, que as pessoas tivessem mais acesso, né? À cultura no geral. Então, porque aqui acontecem apresentações de teatro, dança, música, e aí isso aí foi crescendo. Então, antes da pandemia, a gente estava com um movimento, vamos dizer assim, muito próximo daquilo que a gente gostaria, né? A gente já tinha casa cheia, e aqui na cidade eu sempre gosto de falar, santo de casa faz milagre. Então, os artistas da cidade têm casa cheia, né? De todas as áreas, a gente é muito respeitado, os artistas são respeitados pela população, pelo público que frequenta o teatro. Então, estava maravilhoso, assim, cheio de projetos, cheio de ideias, né? Os próprios artistas, né? Quando a gente vê essa parceria, né? Da plateia, do público, a gente começa a ter ideias, começa a sonhar. Então, a gente estava a todo vapor, vamos dizer assim, o movimento cultural da cidade estava bombando. Pará de Minas sempre teve artistas que desenvolvem produtos em diversas áreas das artes, produtos de qualidade, que não fica restrito só à nossa comunidade. São produções artísticas que se comunicam em outros lugares do estado, fora do estado e até fora do Brasil. Porque é uma produção enraizada, profundamente pautada na pesquisa, que faz com que o que a gente produz aqui também tenha essa visibilidade com outras pessoas que não têm relação conosco. Era dezembro de 2019, quando o mundo ouviu pela primeira vez que havia uma nova doença se espalhando rapidamente pela cidade de Wuhan, na China. Em poucas semanas, tínhamos notícias de que o vírus com o nome de Covid-19 havia chegado a outras partes do mundo. De telespectadores, passamos a ser protagonistas de uma pandemia que transformou nosso modo de viver e sentir o mundo. Pará de Minas, terra de arte e cultura tão ricas e pulsantes, se viu da noite para o dia no mais profundo silêncio cultural. Meu sonho é ter escrita como uma fonte de renda principal, mas no momento não é. A escrita é mais um hobby, uma paixão mesmo. Mas eu tenho um irmão que é músico, então a gente sabe que durante a pandemia, quem vivia de arte, principalmente essa arte que é presencial, que precisa de público, cinema, teatro, música, realmente sofreu muito. A escrita talvez não, porque a escrita é uma atividade mais solitária. Eu ali no meu cantinho com as minhas ideias, o meu editor de texto, e o leitor absorve ele no cantinho de casa, no conforto da casa dele, então não foi muito afetado, mas projetando empatia para as outras profissões de artista, eu acho que foi uma fase muito difícil. Quem realmente precisava do sobreviver, o ganha-pão dele realmente fosse um show, a equipe que trabalha também, eu imagino também os profissionais que trabalham por trás também, que a gente preocupa só com um artista, mas por trás de um show de música, de teatro, tem várias outras pessoas que a gente não vê. Então eu acho que a pandemia afetou bastante essa coisa, foi um momento, imagino, muito, muito
desesperador, né? Porque você perder sua fonte de renda no meio da pandemia realmente não é fácil. No início a gente ficou muito assustado, todo mundo muito assustado, né? E pensa, a arte precisa de contato, né? O teatro, então, uma apresentação de uma peça, de um espetáculo no palco, é contato o tempo todo. Então, a gente todo mundo começou a ficar muito preocupado com essa questão. Como que a gente vai viver? Principalmente quem vive disso, né? Quem estava vivendo só das apresentações, né? Da atuação, da música, não tinha outro trabalho. Então, assim, todo mundo ficou com muito medo, muito assustado, e muita gente, Maurício, passou dificuldade, sabe? Muita gente ficou mesmo com muita dificuldade. Eu lembro da gente tendo que fazer campanha, quem, né, tinha condição ajudar o outro, né? Porque aí às vezes tem um aluguel, uma conta de água, de luz, até fome. Muita gente passou fome porque não tinha como, porque não estava acontecendo nada, né? E aí a nossa área, a nossa classe é a primeira a parar de trabalhar, foi a primeira aí, né? E aí como que faz? Como que recebe, né? Na maioria são serviços informais, né? Então foi um período difícil demais e que realmente muita gente passou dificuldade, e muita dificuldade. Naquele momento da Covid, era um momento que todos estavam ali, né, fechados, sem possibilidades, sem acreditar naquilo que pudesse ser feito, e nós juntos fomos construir. E nisso veio a ideia de construir um evento que pudesse ter, às vezes, segurança para todos, mas que pudesse ser um evento totalmente cultural, onde que a gente pudesse tirar as pessoas de casa, dentro dos protocolos daquele momento, e levar elas para um momento de lazer, para um momento ali cultural, e isso foi feito através do Drive-In Cultural. É um evento que ele já estava acontecendo a nível Brasil, em vários locais, né, cada um com a sua personalidade, mas nós criamos a nossa personalidade aqui, que foi levar as pessoas para o parque de exposições, o estacionamento do parque, um espaço muito amplo, onde que ali, acredito eu, que foram mais de 600 automóveis, uma capacidade. A gente fez uma super produção, desde a retirada dos convites inicial, né? As pessoas passavam como se fosse um drive-thru, elas passavam ali dentro do shopping, onde que foi um ponto de referência, e aí elas entravam, eram validadas, retirava o seu ingresso e saía para o outro lado, sem contato algum, de uma forma bem prática, e isso aconteceu também com muita prática dentro da arena do evento. Quem quer casar com a dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha? Você de verde levantou a mão? Aí atrás? Quem? Qual carro aí tem algum pretendente para minha amiga, dona Baratinha? Enquanto a prefeitura e suas secretarias buscavam soluções para manter a segurança da população, o setor cultural se via diante de um dilema: como continuar a criar, a se expressar, em meio a um cenário de incertezas e distanciamento. Foi nesse contexto que a figura de Paulo Gustavo, comediante brasileiro amado por sua alegria contagiante, ganhou ainda mais relevância. Sua trajetória de sucesso, marcada pelo humor inteligente e pela capacidade de unir pessoas, inspirou a criação de uma legislação que buscava não apenas honrar sua memória, mas também fortalecer o setor cultural tão impactado pela crise. Geralmente o pessoal só vê o resultado, né? Na hora que já saiu o edital, os valores, e tem todo um processo burocrático, né? Até chegar nessa parte. Então, o primeiro é a aceitação, né? O município tem que querer, ele tem que querer que essa verba, que esse dinheiro venha, né? Para que ele possa ser repassado para os artistas. Então, desde da Lei Aldir Blanc, que é a primeira, né,
que o Elias, ele se interessou e falou, não, nosso papel enquanto gestor, né, receber essas verbas para que possam ser realmente destinadas aos artistas. Então, quando chegou a Paulo Gustavo, a gente já estava assim, mais preparado, porque a gente já tinha enfrentado um outro projeto, uma outra lei, mas tudo vem muito burocrático, no sentido que é para facilitar, mas realmente tem essa parte burocrática que ela é necessária, né? Tem vários documentos que o município tem que preencher, que ele tem que anexar lá na plataforma do governo, ele tem que fazer um projeto para o governo de aplicação do dinheiro, né? Como que ele vai ser distribuído. Então, todo esse processo, né, eu já desenvolvo desde a outra lei, então para a gente foi, não vamos dizer que foi tranquilo, mas a gente já sabia os caminhos. E o governo também vai passando muitas lives que eles vão fazendo, explicando o funcionamento, né? Algumas questões que às vezes a gente tem dificuldade, se quem trabalha, né, no departamento, no setor público, pode ou não participar, que são às vezes questionamentos que vêm dos artistas, né? Então isso tudo já vem do governo, né? O que a gente pode ou não fazer. E tem as regras do município, que também a gente tem que seguir. Então, todo esse processo burocrático, ele tem um período, né, para acontecer, que demora, até chegar na construção dos editais, que também é uma outra questão que a gente tem que pensar muito, tem que conversar muito com os artistas, né, para que a gente possa atingir o maior número de artistas e para que a gente possa atender ao pedido, né, da maioria também. Sempre foi uma preocupação nossa, né, que esse recurso chegasse da maneira mais fácil e da maneira mais rápida possível, né, na mão dos artistas, que é de fato quem mais precisava desse recurso. Lembrando que essa lei, a partir do momento que ela foi criada, que foi no momento de pandemia, para auxiliar a classe artística, ela demorou quase 2 anos para que o dinheiro chegasse de fato à mão dos artistas. Então era uma preocupação muito grande agilizar esse processo. Então logo essa lei foi sancionada, a gente já sabia de todo o trâmite que seria necessário fazer no município. A gente se antecipou a isso. Então o nosso primeiro passo foi abrir uma consulta pública para os artistas, deixar disponível essa consulta pública no site oficial da prefeitura, para ouvir dos artistas, né, e dos fazedores de arte de maneira geral, onde que esse dinheiro deveria ser investido prioritariamente. Então, quando de fato foi aprovado que o município poderia receber o recurso em conta, a gente já tinha a ficha orçamentária pronta, a gente já tinha o chamamento público pronto, a gente já tinha a consulta pública pronta e já tinha os editais escritos. Então, o que a gente precisou fazer foi adequar os editais às mudanças da lei, porque desse intervalo que a lei foi sancionada, na verdade, quando ela foi criada até ser sancionada e o dinheiro cair na conta, ela mudou a regra pelo menos umas 8 vezes. Então a gente teve que fazer contínuas adaptações em todos os editais para que os artistas e as pessoas que fossem beneficiadas com esse recurso, elas não tivessem problemas posteriores. Então logo a gente conseguiu fazer isso e colocar os editais em prática, a gente já formou as comissões, todas elas foram formadas por agentes públicos e agentes da sociedade civil, como manda a legislação. Então a gente tem 2 comissões, uma comissão que a gente chama de avaliação ou de julgamento, que é quem de fato recebe as propostas dos artistas, elabora ali toda uma sistemática, né, para pontuar tudo que precisa ter no projeto e valida, e coloca uma classificação. Então agora a gente está na fase da comissão de fiscalização, que é aquela comissão que confere se tudo aquilo que foi proposto foi cumprido na sua íntegra. A Lei Paulo Gustavo, ela chegou para mim numa oportunidade muito boa. Eu já tinha executado algumas leis de incentivo à cultura, e a Lei Paulo Gustavo, ela veio para somar. Ela veio para poder contribuir, para poder realizar mais um projeto. A Lei Paulo Gustavo eu executei junto com a minha amiga Thalita Alves, que está comigo em todos os projetos também, atriz, escritora, diretora, é uma excelente profissional da área, e desde o primeiro projeto ela está comigo. A gente começou a desenvolver um projeto em cima do que estavam pedindo. Por exemplo, destacar a cidade de Pará de Minas, valorizar artistas da terra, que é um dos critérios para você poder passar nos editais.
Então foi isso que a gente fez. A gente pegou Pará de Minas como cenário principal e a gente começou a desenvolver essa história baseada numa história de investigação. Primeiramente, o movimento que esta lei causou na classe artística, sobretudo aqueles que não tinham muito acesso às produções audiovisual, e movimentou outros setores da própria economia cultural, como a literatura, o teatro, a dança, a música. E isso mostrou também, de certa forma, a qualidade da produção artística, e esses trabalhos que nós desenvolvemos por meio da lei é um registro muito interessante, importante da produção cultural do nosso tempo. A Lei Paulo Gustavo, ela não é bom só para Pará de Minas, não. É para Pará de Minas, para Minas e para o Brasil. Estimular e incentivar a cultura de qualquer cidade é fazer com que a cidade pense e olhe diferente. A cidade que trabalha a cultura de forma assim totalmente interativa e interdisciplinar, envolvendo a educação, envolvendo a própria cultura, envolvendo as artes, começa a desenhar um modelo diferente. É uma cidade melhor de se viver, com qualidade de vida. Os nossos filhos passam a enxergar as coisas totalmente diferente e fazendo que a gente possa apreciar, não só em nossa cidade, mas até mesmo de outras cidades, de outros países. Quando a lei veio, foi justamente com esse intuito de provocar primeiro a organização das nossas cidades através das secretarias de cultura, através das secretarias de educação, mas especificamente aqui em Pará de Minas, como nós temos a Secretaria de Cultura, ela foi trabalhada aí com 75 projetos dos nossos companheiros que abraçaram esse projeto, né? E onde foi direcionado aproximadamente R$820 mil para que cada um pudesse ali fazer todo o detalhamento, toda a concepção do projeto e apresentar, seja na questão do audiovisual ou até mesmo na questão das companhias de teatro. Nós tivemos a ideia de montar um projeto que trouxesse uma linguagem para as crianças, mas que desse para todo mundo entender. O meu projeto se chama Não Quero Mais Brincar, Só Quero Celular. Então, a gente queria trazer a temática do equilíbrio que a gente tem que ter na nossa vida. Que o celular é importantíssimo, a gente precisa, é uma tecnologia, uma ferramenta importante para o nosso dia a dia, mas que tudo em exagero causa prejuízo. E as crianças têm perdido a melhor fase da infância, deixando de brincar, de fazer amizades, de correr, de fazer outras atividades, ficando só no celular. Então a gente não quer trazer que o celular seria mal, mas que o desequilíbrio do uso do celular poderia sim prejudicar a vida de crianças, assim como pode prejudicar a vida de adultos e adolescentes. Como a gente pode ver hoje, são vários prejuízos que a gente vê, golpes e gente que fica só no celular e perde, e o tempo passa, a vida passa e os momentos não se repetem. Então é isso que a gente queria trazer com o nosso projeto. É uma linguagem mais lúdica, porque a literatura infantil traz esse lado de trazer a imaginação, de trazer essa consciência de forma diferente, para que a gente possa transformar as crianças em adultos mais equilibrados e adultos mais felizes. Primeiro, nós tentamos idealizar o que seria mais interessante, porque se a gente pensar em literatura infantil, às vezes se a gente transformasse só a questão de fadas e bruxas e trouxesse para um lado mais tecnológico. Então, no nosso projeto vai ter uma espécie de fada, de ser imaginário, de bruxa da internet, que vem e vai enfeitiçar a todos para ficar só no mundo da internet. Então a gente quis trazer um pouco de tecnologia e misturar conto de fadas. Então a gente sentou e foi falando, não, o que a gente pode adicionar nessas ideias de trazer um pouco de tecnologia, de trazer para dentro do conto de fadas e trazer um pouco de brincadeira, trazer um pouquinho, uma pitada de humor. Então a gente foi equacionando essas ideias para poder chegar num projeto final. Ao longo dos anos, Pará de Minas se consolidou como um centro cultural pulsante no coração de Minas Gerais. Suas ruas carregam a história de artistas talentosos, eventos memoráveis e uma comunidade apaixonada pela arte
em suas mais diversas formas. A gente viu isso em muitas reuniões que nós participamos em Belo Horizonte, na Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, muitos municípios abrindo mão de receber esse recurso, porque falaram assim, olha, isso vai dar muito trabalho, isso dá problema para o prefeito, isso dá problema para o secretário, e algumas cidades que receberam pagaram consultoria para que pudesse ser feito esse trabalho. Isso estava previsto em lei, parte do recurso poderia ter sido usado para esse fim. Mas nós aqui em Pará de Minas, não. Nós falamos, nós temos uma equipe extremamente competente, nós vamos capacitar essa equipe e nós vamos usar 100% do recurso para entregar na mão dos artistas. E isso nós fizemos. Sabe, a gente tem muito orgulho de falar isso, não por acaso a gente se tornou aí, também nesse quesito um destaque a nível nacional. Fizemos todo o trabalho, inclusive de orientação dos proponentes, né? A gente não pode fazer o projeto, não pode escrever um projeto para um proponente, mas a gente pode sim orientar. Ele pode vir aqui tirar dúvida, ele pode vir aqui tirar suas dúvidas. A nossa equipe sempre esteve aí de portas abertas para fazer isso. A parte de documentário para mim foi muito significativa assim, esse trabalho, sabe? Eu tive uma experiência muito incrível de passar por todas as etapas, né? A pesquisa histórica, ter esse relacionamento lá com o pessoal do museu, com o pessoal que tenha esses arquivos históricos, né? A gente viver uma história ali que eu não vivi pessoalmente, né? Depois colher os depoimentos das pessoas, de ver a emoção que as pessoas têm em contar aquela vivência, aquela experiência, né? E depois produzir tudo. Então, assim, foi de grande valia para mim, foi um grande aprendizado em todos os sentidos. Pesquisa histórica, viver essa experiência lá de ouvir as pessoas contar os depoimentos e depois montar todo um documentário, que é muito mais complexo que qualquer trabalho que eu fiz, né? E para mim, o mais significativo do documentário em si, eu acho que para quem trabalha com audiovisual, o mais legal de tudo é você absorver ali das pessoas a história, né? Porque as pessoas estão vivas e a história está ali literalmente viva com as pessoas, né? Então, registrar isso, eu acho que é eternizar aí os momentos que as pessoas viveram, né? E eternizar automaticamente aí a história da cidade. Porque infelizmente, né? Ou felizmente ou infelizmente, todos nós vamos morrer e, consequentemente, a história vai morrer com essas pessoas. Então, foi muito valioso para mim viver essa experiência aí de registro, né, da história. Aí. Eu gravei entrevista aí com uma senhora aí que tem 103 anos, né? Então, assim, o que ela tem de história ali, de bagagem para contar ali, é absurdo. Então, ficou registrado e tem muita história registrada que fique aí para a eternidade. Logo quando eu me mudei para Pará de Minas, eu já me encantei pelo Cristo. Quando eu conheci um pouquinho mais da história do monumento, aí eu me apaixonei. E eu percebia que não havia ainda nenhum documentário que tratasse exclusivamente da história dessa estátua, né? É um ícone da paisagem urbana de Pará de Minas, encanta quem mora aqui, encanta quem vem conhecer a cidade, independente de credo, de religião, é sempre um monumento muito visitado pela população, pelos turistas. Eu vi na Lei Paulo Gustavo uma oportunidade de homenagear a estátua do Cristo Redentor e também de divulgar, de tornar conhecido todos aqueles aspectos que envolvem essa estátua desde a sua idealização pelo Nem Vilaça até os dias de hoje, quando foram comemorados os 60 anos do monumento. Muitas cidades têm um Cristo Redentor, mas o de Pará de Minas tem um aspecto singular que é o coração, feito de talheres fundidos, doados pela população na época da construção do monumento. Esse pequeno detalhe faz com que as famílias que participaram dessa época, né, que viveram na cidade nessa época, sentissem aqui representadas no monumento, tendo um pedacinho da sua história aqui no Cristo Redentor, no coração do Cristo Redentor. É como se o coração
batesse um pouquinho o coração de cada família que vivia aqui na época e que doou objetos para serem fundidos. O meu projeto eu fiz direcionado para um público, para 2 públicos que foram afetados de forma muito impactante, que foram as crianças que ficaram afastadas das escolas, né, tiveram seu período de aprendizagem aí interrompido, ficaram atrasadas na escola, e tem essa questão do distanciamento. E os idosos, por sua vez, que enfrentaram um risco maior perante a pandemia, né? Foi um índice muito grande de pessoas que morreram, né? Pessoas idosas que morreram. Então, o meu projeto, ele foi direcionado para esses 2 públicos. Eu levei crianças lá da Escola São Judas Tadeu, dentre elas uma criança com deficiência auditiva, tivemos um intérprete de Libras para acompanhar, levamos para a cidade de Ozanam para fazer artesanato com esses idosos. E assim, foi uma alegria, sabe, Maurício? O recurso da Lei Paulo Gustavo, eu posso dizer que foi utilizado nesse projeto não só para demonstrar minha arte, mas para levar minha arte para pessoas e usar a arte como meio de incluir, de integrar esse grupo, crianças e idosos. E realmente foi mágico. Essa interação entre crianças e idosos, né, trouxe muita alegria, bem-estar e aprendizagem para os 2 públicos. Tanto para as crianças, que, né, naquela alegria de estar em um ambiente diferente, né, essa energia, essa alegria deles, levar isso para os idosos, e os idosos sentirem esse bem-estar, né, se sentirem acolhidos pelas crianças, sentirem aquela energia boa, né, das crianças. E as crianças também tiveram um aprendizado, né, de ter mais empatia, de ter mais cuidado com esse idoso, de valorizar a pessoa desse idoso, a memória, a história dele. Então, realmente foi mágico, assim, os nossos encontros, eu colocava uma criança e um idoso junto para fazerem artesanato e interagirem, né, e ali criarem um vínculo, uma amizade. E no final, nós fizemos 8 oficinas de artesanato. E no final nós fizemos uma exposição dessas artes lá na cidade de Ozanam, que foi um sucesso. E eles, né, ficaram super felizes, assim, realmente fizemos uma exposição, colocamos em expositores as artes, fizemos um evento mesmo com música, enfim. Então, o que eu posso dizer é que a Lei Paulo Gustavo, no meu caso, né, para o meu projeto, trouxe essa possibilidade de poder utilizar a arte para promover esse bem-estar social, sabe? Essa interação intergeracional entre crianças e idosos. Então, isso para mim foi realmente muito gratificante e trouxe, assim, uma alegria, né? Tanto para os idosos, para as crianças, quem estava ali, que participou do projeto, que acompanhou, viu a transformação que foi, tanto na vida das crianças quanto dos idosos. Particularmente aqui em Pará de Minas, eu acho que foi um montante interessante, quase R$1 milhão direcionados para cá. Eu acho que isso para uma cidade do nosso porte, eu acho que é muito, muito relevante. O número de projetos também, salvo engano, parece que foram quase 70 projetos premiados. Eu acho que isso, para a cidade em geral, para a cultura em geral, é importante porque... infelizmente ainda é difícil de viver de cultura no Brasil. Eu acho que, me colocando a minha posição, como eu disse no começo, meu sonho é poder viver de escrever literatura, fazer literatura, mas realmente falta um pouco de reconhecimento. Eu não sei se reconhecimento é a palavra certa, mas é difícil, um pouquinho mais de valorização. E você receber uma ajuda dessa do governo, sabendo que para você poder promover sua arte, né, promover cultura e qualquer coisa ligada à cultura, eu acho que foi muito importante. Os valores que foram dispensados não foram nada irrelevantes, eu acho que foi uma quantia considerável. E para o meio artístico paranaense, eu acho que foi uma iniciativa muito, muito interessante. E tanto porque não premiou só literatura, premiou música, premiou artes visuais, artes plásticas. Eu acho que a Lei Paulo Gustavo foi uma iniciativa interessante e que espero que continue, que seja continuada, para que mais pessoas consigam, se não viver da arte, mas pelo menos poder exercer sua arte de uma maneira mais tranquila. Bom, é desafiador, porque a gente pensa numa situação que às vezes para as crianças não vai dar certo, então a gente pensa, vamos colocar uma música. Eu adoro música, então eu sempre coloco, vamos inventar uma música, então vamos ver se vai dar certo isso. Não deu certo, volta, ensaia de novo, volta, pensa noutra forma de trazer a ideia. O figurino, a gente pensa no figurino que traz assim, uma ideia, então a gente vai compondo o figurino, compra uma roupa aqui, compra uma roupa ali, compõe.
isso vai chamar atenção, não vai chamar atenção, vai chamar muito, então assim, a gente está nos finalmente de terminar a composição do figurino, o figurino está quase pronto, aí as ideias de usar sonoplastia e para interação vamos interagir com as crianças, não vamos, como é que vai ser, vamos sentir na hora, como é que vai ser, então a gente vai definindo esses pontos que a gente vai fazendo, assim, é muito divertido, e a gente ri muito, assim, então é uma interação muito gostosa, assim. A gente teve projetos maravilhosos, prova disso que na comissão de avaliação e julgamento, da qual eu tive a honra de fazer parte, nós trabalhamos durante 3 dias ininterruptos, por média de 14 horas por dia, né? A gente analisou ponto por ponto, analisou cada detalhe dos projetos de altíssimo nível. A gente teve dia da gente pedir almoço, na verdade, os 3 dias a gente fez isso, a gente pediu o almoço e almoçou em cima da mesa junto com os projetos, fazendo essa análise, para que a gente conseguisse entregar isso da maneira mais rápida. E os projetos vencedores, eles foram, assim, o critério de desempate em 10º de ponto, porque realmente foi muito bonito e muito gratificante ver o artista de Pará de Minas entendendo toda essa dinâmica e apresentando projetos que, na minha opinião, hoje podem concorrer em nível estadual, em nível federal, em pé de igualdade com os projetos que acontecem, por exemplo, nas capitais do Brasil. Então isso para a gente é motivo de muito orgulho, de muita satisfação. É isso que a gente quer, que o artista paramense se profissionalize, né? Que ele se aproprie daquilo que ele tem de melhor para que ele possa abrir mais e mais as portas para ele. A cultura, ela precisa necessariamente das comunidades para existir, que é onde ela se estabelece, onde ela vai se fortalecendo e se desenvolvendo. Quando há parceria com o poder público, municipal, estadual, federal, há uma ampliação dessa cultura com mais acesso, mais poder de visibilidade, de intercâmbio entre classe artística, entre o público que consome esse produto, e é uma cultura aparaminense muito antenada, que já está aí interagindo com as novas tecnologias, muito atenta ao movimento do nosso tempo, do nosso século, que envolve mão de obra, o ofício das artes com as novas tecnologias. Realmente esse projeto abriu portas e eu vi o quanto que as pessoas abraçaram, sabe, entenderam que a ideia é realmente muito boa, promover isso, levar esses valores para as crianças e esse bem-estar para os idosos, principalmente na cidade de Ozanam, que é um lugar onde os idosos já estão numa situação de vulnerabilidade afetiva, né? Já sente aquela carência de estarem ali e tal. Eu vejo que, principalmente agora, depois dessa Lei Paulo Gustavo, né, que trouxe tem tantos projetos bacanas, né? E os artistas realmente ressurgindo de novo, vindo mostrar a sua arte. Então eu vejo com bons olhos. Eu acho que essa Lei Paulo Gustavo veio para dar esse impulso, né, para a arte, para a cultura, para começar a movimentar isso de novo, para trazer as pessoas para o teatro, para os shows, para unir as pessoas de novo. Então eu vejo que a tendência é isso, a gente voltar novamente às nossas rotinas de antes, a promover cultura, arte, música, dança. Essa é a primeira vez que eu participei e aprofundei também muito o que as outras pessoas foram contempladas, pessoas que foram contempladas aí na área de dança, de música. Então, assim, eu acredito que foi de grande valia para a cidade, né? Foi um investimento que as pessoas puderam aplicar aqui dentro da cidade mesmo, né? São recursos que foram explorados aí em todas as áreas aí da cidade. Então, eu imagino que esse tipo de trabalho, assim, esse tipo de lei fortalece muito a cultura, né? A exposição cultural, a exposição histórica que a cidade tem a oferecer e que são muitas. Eu fiquei muito impressionado com os projetos que eu assisti, né? O que a cidade tem a oferecer aí de cultura. Eu, sinceramente, não imaginava que tinha tanta coisa rica. Eu não imaginava. Então, para mim foi um crescimento assim absurdo.
a gente não tem dúvida de que a Lei Paulo Gustavo traz essa oportunidade da gente mostrar aquilo que a gente tem em mente, né? Então é uma oportunidade que a gente tem de valorizar as ideias e tirar o projeto que a gente tem do papel para a realidade. Então a gente, quando mostra quando vem esse tipo de incentivo, e não só o meu projeto, é dar oportunidade para várias pessoas, vários projetos saírem do papel. Às vezes gente que não tem oportunidade, não tem condições, né, de trazer, não sabe como, não sabe a quem aplicar, não sabe a forma. Então vem a lei dar umas diretrizes do que a gente pode fazer, do que você tem que fazer. Isso é muito importante. A minha ideia é continuar publicando, enquanto for possível, né? Enquanto eu tiver condições, porque todos os meus textos foram autopublicados, então eu tive que investir dinheiro mesmo, não tive suporte nem nada, então, mas enquanto eu tiver condições financeiras de bancar esse sonho meu, que é ficar publicando meus livros e compartilhando minhas histórias com as pessoas, eu vou continuar, né? E também eu gostei muito dessa oficina de poder trabalhar, dessa oficina de falar um pouquinho do meu dia a dia com outras pessoas. Aí talvez é uma outra coisa que começou a me despertar. De repente eu faça uma ideia de talvez essa oficina para outros públicos, né? Para público de terceira idade, alguma coisa também, não só para as crianças assim, mas a minha ideia é tentar conciliar minha vida profissional com essa paixão minha pela literatura e tentar expandir, passar essa paixão para frente. Então, eu acho que agora aí está nascendo um monte de artista, né? Então, eu acho que com esses novos artistas, a gente vai ter, acho que mais parceiros, né? Eu acho que mais grupos, mais projetos. O que a gente acredita quando a gente cria, né, esses espaços para que essas pessoas tenham acesso, é que elas deem continuidade, muitas devem estudar, né, fazer uma faculdade de teatro, de dança, de música, o que já acontece, né, na escola de música. Quantas pessoas foram para a faculdade, se formaram, alguns até voltaram, já são professores da escola. Essa proposta, ela é muito importante para que o município traga aí na cultura um número grande de artistas e pessoas movimentando esse cenário. Se tem um número de artistas grandes, se está movimentando o cenário, a tendência é só crescer. Então eu acredito que da agora para frente, ainda mais com esses incentivos, né, que o governo criou, a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc e muitos outros projetos que eu acho que federais, estaduais, eu acredito que o município também vai trazer aí novos recursos para os artistas e cada um aí já com essa consciência de que tem que produzir, ganhar seu próprio dinheiro. Eu acho que a tendência é cada dia melhorar mais, é cada dia crescer mais, é cada dia esse teatro aqui tá mais cheio de eventos, né? Eu acho que esse apoio da Paulo Gustavo ao audiovisual foi importantíssimo, que a gente conheceu aí muitas pessoas que estão nesse mercado e nessa área que a gente não conhecia. A gente está vendo aí o resultado dos trabalhos do pessoal, quanta coisa de qualidade, né? Eu já tive acesso a alguns dos curtas-metragens que o pessoal está produzindo, é coisa de alto nível, né? Então, assim, documentários, né? Então, eu acho que, assim, os videoclipes, foi fantástica essa proposta da Paulo Gustavo de fazer com que essas pessoas apareçam mais. Então, olha só crescendo o nosso cenário, quantas áreas culturais a gente tem aqui na cidade, né? A gente tem o audiovisual, a gente tem o teatro, a gente tem a dança, a gente tem o circo, a gente tem a música, a arte visual, a gente tem aí os que são tombados pelo município, né? O congado, né? A capoeira. Eu acho que Pará de Minas está completo. Olha, a gente tem todas as áreas culturais. Quando vai fazer um edital, a gente pensa assim, quem a gente vai colocar? Tudo que tem na cultura a gente pode colocar no edital, porque vai aparecer, né, a literatura. Nossa, a nossa cidade é muito rica mesmo e tenho certeza que vai crescer cada dia mais.